Agora, como a lei exige você mapear aqueles stakeholders mais críticos, quando você começa a olhar para fora, você já entra no segundo campo aí, que é do ambiental, social e governança. Próximo. O ambiental aqui, pessoal, é no sentido de meio ambiente mesmo, tá? É ver ali a empresa, ela começa a se perceber ali dentro de um território e esse território tem que começar a trabalhar. E aqui a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem muita gente falando em ESG, que não é o que nós estamos falando aqui no momento, nós vamos falar dele ainda, como se fosse. Então, a turma está achando, antigamente a gente falava em sustentabilidade de uma empresa, que ela tinha que, de uma certa forma, equilibrar a dimensão econômica financeira, né, que é o lucro embaixo, falava na dimensão ambiental de atender às leis ambientais, e falava da dimensão social, que você não podia ter trabalho escravo, coisa do jeito. Isso mudou. Nós estamos falando agora na integralidade de uma empresa, né? Nós estamos falando, em vez de lucro, a gente fala hoje em rentabilidade. Em vez de atender leis ambientais, nós estamos falando em sustentabilidade. Em vez de trabalho escravo, nós estamos falando em inclusividade. É outro mundo, é outro papo. E aí, quando você consegue ver a sua empresa que atua num determinado território, próxima, Gislene, atua num determinado território, você começa a ver a sua governança, ela deixa de ser simplesmente uma governança da empresa para ser a governança do território. Porque a empresa, ela se percebe como parte de um território e esse território tem que ser tão desenvolvido quanto ela. Você não pode ser uma empresa de excelência num território devastado por você. E aí, o que acontece? Quando você tem essa participação, não é que você vai bancar o território, não é sua função bancar, mas você tem que participar desse processo de encarar ali como você vai deixar. Principalmente se a sua atividade ela vai ser temporária. Você vai entrar num determinado território, você vai deixar alguma coisa ali, você vai sair. E como é que fica o território na saída sua desse território? É a responsabilidade que você tem perante ao território. E quando você analisa o território, você vai analisar você tem que incorporar uma porção de stakeholders ali dentro, de partes interessadas. Você tem de tudo no território. Você tem que escutar esse território. Você tem que escutar as diversas vozes ali dentro para você poder estar junto com ele, não bancando, mas direcionando, porque se tem alguma coisa que as empresas podem fazer, é competência para articular, é recursos para começar a colocar as coisas em voga, e é isso que se espera nesse segundo patamar. Próximo. O que significa, né, que hoje em dia as empresas hoje, né, elas passam a ser ali as promotoras de tudo que acontece no Brasil. Imagine todos os sitezinhos, todas as cidadezinhas que vocês atuam. A importância de vocês dentro dela. Cada cidadezinha tem uma característica diferente, tem uma demanda diferente. E vocês, para estarem nessa concepção ambiental do ASG, vocês têm que entender e ter uma estratégia de envolvimento, uma estratégia de participação nessa comunidade de acordo com cada território. Não é uma coisa que vai funcionar num e vai funcionar, não vai, porque os territórios são diferentes, as necessidades são diferentes e a gente tem que ter a cara de onde a gente está. Né? Então isso exige, né, uma predisposição. Antigamente não era só fazer um museuzinho, não é só adotar uma pracinha, mas não, viu, gente? Isso já passou. É você realmente ser co-participante dentro dos territórios daquilo ali, ser uma peça importante no desenvolvimento econômico, cultural daquele território. Então, quer dizer, a questão dos nossos tipos de projetos, eles precisam ser mais estruturados e mais estruturantes. Porque você tem que pensar, na hora que a empresa tiver que sair desse projeto, ele tem a condição de permanecer e continuar sozinho. Próximo. Né? E aí a questão, né, a fase atual, que boa parte das nossas empresas e boa parte das empresas como a Caixas tem que estar, é esse desenvolvimento desses projetos estruturados e estruturantes dentro dos territórios dela.
né? Como é que ela vai ter isso? Como é que isso vai fazer parte do planejamento dela? É um outro, mas já deixou. E é só avisando o seguinte, a época das pracinhas e a época dos museuzinhos já passou. A sociedade, depois de uma pandemia, mudou e está exigindo muito mais da gente aqui. Então, é melhor não fazer nada do que fazer meia boca, porque aí a briga, o efeito bumerangue vai vir pior do que a gente pode estar esperando, tá? Próximo. O que a gente sempre faz, né? E que a gente tem que tomar cuidado para a gente fechar essa segunda fase, que eu acho que hoje boa parte das empresas brasileiras estão, né? Nessa de pensar nessa governança social, né? A gente sempre promoveu a oportunidade para as coisas acontecerem. As empresas sempre foram, era a pracinha, era o museuzinho, isso tudo teve a razão de ser. Na época fazia todo o sentido. Nós mudamos, a sociedade mudou a percepção, agora é outra coisa. A gente precisa agora tentar assegurar o máximo a participação, porque você promove a oportunidade, ok. Você tem que assegurar a participação daquilo que você fez, daquele foco, exigindo aquilo que aquilo ali tem que ter. E mais importante, que a gente nunca fez, estabelecer uma rede de segurança. Se a empresa tiver que sair por algum motivo daquele projeto, o que acontece? O projeto continua, ele tem vida própria. Ele vai sem a empresa. Então, é estabelecer essa rede de segurança, pode fechar, estabelecer essa rede de segurança que a gente precisa nesse momento, porque aí fica legal. Você participa, você promove, você faz o que tiver que fazer. E na hora que não é mais o papel da empresa, que a empresa não tem esse papel e vai ter que partir para outra, deixou o território em condições de se bancar, ou o projeto se bancar sozinho, porque ela está saindo e vai sair na boa, nem olhar para trás, porque está tudo preparado, porque ela preparou o território para andar sozinho, sem depender da empresa ali.